Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Marçal, que, cara, cada vez mais eu tô me convencendo que o cara era um infiltrado mesmo, era um golpe, bicho. E eu confesso pra você que em determinado momento eu balancei, viu? Eu falei assim, pô, não, o cara parece ser gente boa, parece ter umas ideias bacanas, né? Mas aí que foi, o que me manteve do lado certo da coisa? Foi que eu fui procurar o que ele tinha de proposta real, né? Qual que era a proposta dele. Eu vi que não tinha nada de proposta de direita naquele negócio dele ali. E aí eu já fiquei com o pé atrás mesmo. O cara aparentemente é mesmo um trambiqueiro. Só que agora tá saindo cada vez mais informação sobre isso, cara. Impressionante o que tá por trás do Marçal. Vamos dar uma olhada nessa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Marçal é golpe da esquerda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquele negócio que eu falo para vocês, é lógico, o Bolsonaro não é dono da direita, né? As pessoas têm o direito de preferirem outras pessoas dentro da direita, mas eu acho que ele é o grande sinalizador, é o grande ponto focal da direita, sem dúvida alguma. Não é perfeito, eu mesmo tenho críticas a Bolsonaro, já falei em várias situações aqui que tem coisas que eu critico o Bolsonaro sim. 3 pontos principais: o negócio da insistência dele em criticar a urna eletrônica, que é uma perda de tempo enorme, uma coisa que só prejudica ele mesmo, só prejudica a direita, porque você criticando a urna eletrônica, você acaba incentivando as pessoas a não irem votar, né? Se é uma caixinha mágica que eu vou apertar os botãozinhos e não vai resolver nada, por que eu vou votar? De novo, eu sei que você que está assistindo o meu canal aqui, você é uma pessoa consciente, você é um cara de direita que gosta da coisa, então você vai votar de qualquer forma, mesmo não acreditando na caixinha mágica, você vai votar de qualquer forma. Mas lembra, nem todo eleitor é como você. Tem eleitor que é de direita, que quer votar no Bolsonaro, mas não é aquela pessoa tão interessada em política assim, não tem aquele interesse todo, e aí você está minando esse eleitorado, você está falando para esse eleitorado, deixa pra lá, precisa votar não, é caixinha mágica, não vai, você vai apertar os botãozinhos lá, não quer dizer nada. O cara não vai votar. Então é um tiro no pé, já reclamei disso com o Bolsonaro. Outra coisa é esse amor do Bolsonaro por 64. Eu concordo quando ele fala que tem algumas coisas em 64 que foram injustiças, né? Que pessoas do regime militar foram injustiçadas, foram acusadas de coisa que não necessariamente aconteceu e coisa e tal. E, sim, eu concordo. Provavelmente tem isso. A gente sabe hoje que a esquerda foi, durante muito tempo no Brasil, onipresente nas redações de jornais, então criou-se essa fábula, na época que eles conseguiam criar as fake news e manter as fake news, né? Criou-se essa história de que o regime militar brasileiro foi muito sórdido, muito ruim. Foi ruim, tá? Não tem como dizer não. O fato de ter gente que morreu no cárcere, gente que foi torturada, esse tipo de coisa, não tem como pintar com uma coisa boa. Mas, assim, eu concordo que a Argentina, por exemplo, foi muito pior, o Chile foi muito pior do que o Brasil. O Brasil, em termos relativos, foi branda a ditadura aqui no Brasil. O que não quer dizer que a gente deva elogiar esse tipo. Isso não é um elogio, é dizer que foi menos pior. Mas é uma coisa ruim. Então eu sou contrário a Bolsonaro nesses elogios dele todo com a ditadura militar brasileira, e foi uma ditadura mesmo, não tem esse negócio também, que não sei o que lá, foi ditadura, foi ruim. E a terceira coisa é a questão da Rússia, né? Então eu tenho meus discordâncias com o Bolsonaro, mas pegando de forma geral tudo que Bolsonaro errou, tudo que Bolsonaro acertou, ele ainda acertou muito mais do que errou. Não tem ninguém que chegue nem perto do cara em termos de capacidade de representar a direita, né? E é por isso que eu digo para vocês, quando surgiu o Marçal na eleição de São Paulo, justamente questionando, e rapidamente, o Marçal até evitou fazer isso, tá? Mas os seguidores do Marçal, você via muito claramente o pessoal repetindo as mesmas críticas que faziam o Bolsonaro, não porque o Bolsonaro indicou o Nunes Marques, porque o Bolsonaro fez as mesmas críticas de Nando Moura, de MBL, desse pessoal da isentosfera que botou o Lula lá. Tava muito estranha essa história, né? Assim, tudo bem que o MBL não apoiou o Marçal, eu tô sabendo disso. Eu tô sabendo que o Marçal também evitou criticar diretamente o Bolsonaro, justamente porque sabe que se fizesse isso seria suicídio político. Mas a turma que estava agindo por trás, o pessoal que estava levantando a orientação nas redes sociais e coisa e tal, todo mundo atacando o Bolsonaro muito diretamente, não porque Bolsonaro é egoísta, que ele quer a direita só para ele, não, não é o Bolsonaro que quer, é a direita que quer Bolsonaro, não é Bolsonaro que quer a direita, não.
Enfim, no final das contas, embora eu tenha balançado no início, quando eu vi a plataforma do Marçal, eu vi que não tinha nada de direita ali, e abandonei o cara, né? Me criticaram muito, um monte de gente me critica, não porque o Peter é um libertário que ama o Bolsonaro, não sei o que lá, não amo o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro é a melhor alternativa que a gente tem, é só isso, não é... tanto que eu tenho discordâncias com ele, tenho discordâncias sim, mas ainda acho que é a melhor alternativa que a direita tem aqui no Brasil, e mais do que isso, ele tem uma capacidade de mobilização fantástica, de forma que mesmo que ele não seja o candidato em 2026, ele tem tudo para ser, mas mesmo que ele não seja, quem ele indicar muito provavelmente vai ser a segunda pessoa com maior chance em 2026. Né? Então muito estranha essa história toda, mas cada vez mais que eu vejo o desdobramento do Marçal depois dele perder o primeiro turno, mais me parece que isso foi de planejamento desde o início, foi planejado mesmo por essa turma da direita antibolsonarista. E sabe por quê? Aqui, ó, primeira coisa, né? Teve, lógico, a entrevista Brokeback Mountain lá com o Marçal, né? Do Marçal com o Boulos, né? Tudo amiguinhos os dois ali, não sei o que lá, falando de amizade, não sei o que lá. Vamos candidatar juntos em 2026 e não sei o que lá, uns negócios assim, né? Ou seja, dava para ver mesmo que amizade, né? O Marçal que falava, não porque você não pode sentar no colo do Valdemar, porque o Valdemar, aliás, o Marçal não falava isso, esse é o detalhe. Eram sempre a galerinha que apoiava o Marçal que falava isso nas redes. Não porque tá sentado no colo do Valdemar, que é refém do Valdemar e não sei o que lá. Eu já falei para vocês, não tem jeito, cara, a gente precisa do Centrão, não, esquece esse negócio, ninguém, a direita sozinha não consegue fazer nada no Brasil, tem que ter o Centrão. O Bolsonaro, uma das grandes vantagens do Bolsonaro é justamente ele ter essa ligação, ele ter esse trânsito no Centrão, ele conseguir falar com esse pessoal, né? E aí, depois da entrevista do Marçal com o Boulos, muita gente já percebeu a roubada e agora começa a surgir mais coisas, né? Por exemplo, o Marçal declarou apoio a Rose Modesto para a prefeitura de Campo Grande, né? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem dois candidatos aqui, ó. No momento aqui tem a Rose Modesto, que é essa candidata que o Marçal está apoiando com 51% dos votos, e a Adriane Lopes com 49% dos votos. As duas são de direita, se vendem como de direita. Mas a Rose Modesto, ela já teve cargo no governo Lula, tá? Ela já teve ligação com o governo Lula, ela é do União Brasil. União Brasil é daqueles partidos que faz parte da base de sustentação do governo Lula, é verdade, muita gente dentro do União Brasil é de direita, então não é a favor do Lula, mas ela particularmente não, ela é de esquerda, e ela tá lá no União Brasil, ela tá nessa história toda. Então, olha só, em aceno à União Brasil, o Marçal anuncia a candidata no Mato Grosso do Sul que integrou o governo Lula. Ela foi ministra do Lula, foi alguma coisa do Lula aqui, ó. Não fala qual foi o cargo dela aqui no governo Lula, mas ela integrou o governo Lula até maio desse ano. Ela saiu para concorrer contra a Adriane Lopes, que é apoiada pelo Bolsonaro. Então, olha só o que o Marçal está querendo fazer aqui. Ele está querendo justamente dizer que ele teve uma vitória sobre o Bolsonaro. A Rose Modesto, ela tem chance, tá? Ela está na frente aqui nas pesquisas, está com 51%. É empate técnico, né? Pode dar qualquer uma das duas. Mas ela tem chance de ganhar. E o Marçal quer usar isso justamente para dizer, tá vendo aqui? Ganhei do Bolsonaro. Esse é o truque dele. E quem é que está por trás dessa história? Aí que começa a voltar as coisas. Né? Você lembra que logo no início da campanha do Marçal, ele se encontrou com o Dória, e ele até fez umas coisas assim, não, porque, afinal, por que as pessoas não gostam do Dória? O que o Dória fez de tão ruim assim, coisa e tal? Mas aí ele voltou atrás depois disso, porque ele percebeu, ele foi massacrado na época. Todo mundo falou, peraí, o Dória, o que o Dória fez de ruim? Caramba, o Dória foi o maior traíra. O Dória tentou derrubar Bolsonaro ativamente o governo dele todo. O Dória foi um pandeminion de primeira grandeza. Quis vestir a camisa da pandemia e não sei o que lá, de proibir todo mundo de sair de casa. O Dória é o pior que existe na direita brasileira. É justamente o cara... O Dória, sim, é um cara que tem influência para ter virado o jogo a favor do Lula em São Paulo. Essa isentosfera que tem ali, né? Tem o MBL, tem o Nando Moura, esse pessoal fez alguma diferença, mas o Dória, que tem muita gente política ligada a ele, pode ter feito uma diferença enorme. O Dória quis tirar o Bolsonaro. O Dória é um dos grandes culpados por o Lula estar onde está agora, por ter colocado o jabuti no alto da árvore lá, ter colocado o pinguço corrupto na presidência brasileira. E o Marçal foi falar com quem? Foi falar com o Dória. Mas não é só isso não, meu amigo. Não é só isso não aqui, ó. De clones e ex-assessores do Dória. Quem é quem no time de Marçal? O time da campanha, que fez a campanha do Marçal para a Prefeitura de São Paulo, olha só que coisa, é todo mundo do Dória aqui, ó.
o candidato à prefeitura, Pablo Marçal, contratou sócios do seu grupo empresarial e nomes ligados ao ex-governador tucano para a campanha. Foi um monte de gente ligada ao Dória que fez a campanha do Marçal. Aí você começa a aceitar as coisas, a encaixar a coisa, né? O Dória, é lógico, continua querendo derrubar Bolsonaro. O Dória é lá da elite aristocrática socialista brasileira, que eu já falei para vocês que é o grande problema. O Lula não é um problema tão grande assim. O Lula já morreu politicamente, é um cadáver andante que tem aqui no Brasil. Pode ser até que seja reeleito em 2026, não estou descartando isso não, mas a verdade é ele não conquista mais coração e mente de ninguém no Brasil, ele não tem nenhum risco de longo prazo. Ele tem risco de curto prazo, está quebrando o Brasil no curto prazo, mas no longo prazo ele já acabou. O problema que a gente tem, quem é que está realmente atacando o Bolsonaro, não é o PT, não é o PSOL, é o PSDB, é o pessoal ali da turma da centro-esquerda, que fica ressentida de não ser mais chamada de direita agora, né? O próprio Moraes fica chateado quando diz que ele é de esquerda, né? Não porque eu sou de direita e não sei o que lá, não, você é de esquerda, é que você é de centro-esquerda. É justamente a turminha do PSDB ali que gostava de fazer o teatro das tesouras com o PT, e aí com o crescimento do Bolsonaro, esse pessoal perdeu espaço, deixou de ser a direita, passou a ser né, uma coisa ali no meio, né? E o Dória tá querendo revide, o Dória quer destruir Bolsonaro, né? Eu já falei para vocês, todas essas ações do STF que você vê aí, coisa e tal, tudo isso, o objetivo no final das contas é tirar a popularidade de Bolsonaro. E aí eles tentaram isso com o Marçal. O Dória é um cara também que fala muito bem, é um cara que é um empresário de sucesso, deve conhecer o Marçal, viu que o Marçal tem essa característica de empolgar muito as redes, ele viu que a dificuldade dele é que ele não conseguiu ganhar na rede, então vou botar um cara que ganha na rede aqui para tentar derrubar Bolsonaro. É mais um golpe, não do PT contra Bolsonaro, é mais um golpe do PSDB contra Bolsonaro. O Marçal é um golpe do PSDB contra Bolsonaro, e continua sendo. E tá tentando botar a cabecinha para fora aqui, ó, tentando brigar com o Bolsonaro lá em Campo Grande, né? O pessoal de Campo Grande, vamos fazer um favor aí, votar na Adriana Lopes, que é do PP, não tem ninguém do PL lá em Campo Grande, mas é apoiada pelo Bolsonaro, né? Então vamos ver se ela ganha para tirar a mulher do Marçal, aqui a Rose Modesto. Mas, de novo, ele está tentando fazer isso para conseguir, para poder dizer que ganhou do Bolsonaro em 2026. Olha que coisa, né? A ânsia de vingança do Dória. É aquilo que eu falo para vocês também. Se teve alguém que pagou o Adélio Bispo para dar a facada no Bolsonaro, não foi o PT, foi o PSDB. Eu tenho certeza disso, eu já falei para vocês. Eu acho que o Adélio Silva realmente era um maluco lá, o Adélio Bispo, né? Adélio Bispo era um maluco lá mesmo, sozinho, que agiu sozinho, não vi nenhuma evidência que tinha alguma coisa além disso. Mas, se teve alguma coisa além disso, quem pagaria isso seria o PSDB, não seria o PT. Para pensar, ao contrário, a estratégia do PT era justamente ir com Bolsonaro para o segundo turno, porque achava que Bolsonaro era o candidato mais fácil de derrotar no segundo turno de 2018. Quem queria tirar Bolsonaro da corrida a todo custo não era o PT, não era o PSOL, era o PSDB. Se alguém pagou o Adélio Bispo para fazer a facada em Bolsonaro, foi o PSDB. E o PSDB parece que foi quem bancou o Dória também. E o PSDB é quem está bancando o STF, né? E tudo isso por quê? Porque o PSDB morreu. Vocês repararam isso? O PSDB deixou de existir, não existe mais PSDB, não tem mais nada de relevante no PSDB. Então essa é a história. Marçal é um truque. É um truque não da esquerda, mas é um truque do Dória. É um truque do PSD ali, né? Ele que ficava, muitos cupinchas do Marçal que ficavam falando, não, porque o Bolsonaro tá fazendo teatro de tesoura com o Tarcísio, não sei o que lá e não sei o que lá. Ele é que está justamente no PSDB, ele que é a última tentativa do PSDB de conseguir quebrar a direita brasileira. Não conseguiu, e eu acho difícil que consiga em 2026. Vamos ver como é que vai evoluir esse caso aqui, mas agora que ele foi desmascarado, acho pouco provável que ele consiga crescer de novo em 2026. Deputado, senador, ele consegue, com certeza, tem voto para isso. Mais do que isso, não levo mais fé no Marçal, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.